o bem. Amém? E ainda antes de lermos a epístola, essa carta completa, eu só queria chamar a atenção dos irmãos, algo que eu ouvi há muito tempo atrás, alguém que só fazia coisas erradas, e então quando chamado a atenção, ele disse assim, eu também não sou assim tão inútil, eu pelo menos sirvo para mau exemplo, ok? Sou só fazer coisas más, e quando lhe confrontado com isso, também não é assim tão inútil, né? Pelo menos serve de dar um exemplo. Então você olha e diz, mas como aquele eu não vou fazer? A pessoa não se considerava assim tão inútil. Amém? O que é que isso vai ter a ver com a mensagem? A mensagem nos divide, o texto nos divide em duas partes principais, o mal e o bem. Nos dá um exemplo a não ser imitado, algo a não fazer. Amém? Pelo outro lado, o texto nos vai dar dois bons exemplos o que fazer e como ser. Amém? Fique de pé se puder para lermos a palavra do Senhor. Então a terceira epístola de João, terminando assim esta série de 3 epístolas. Amém? Oremos então. Amado Deus e Pai, glorioso Senhor dos céus e da terra, nesta manhã com alegria na casa do Senhor, bendizemos o nome do Senhor. Pai, à medida que o aniversário da nossa igreja local se aproxima, nós queremos dar graças ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido ao longo destes anos, de que a palavra do Senhor seja pregada, o nome do Senhor seja glorificado, de termos visto o Senhor operar sinais e maravilhas, mas acima de tudo que o nome do Senhor continue a ser exaltado neste lugar até à volta de Cristo Jesus. Obrigado por esta palavra, esta manhã, abençoa os nossos corações e trabalhe em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O presbítero, o amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem à sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhe serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que escrever, que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Temos visto que a carta de João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, segue um padrão. A terceira carta de João segue o mesmo padrão, não é muito diferente daquilo que nós temos visto, mas claramente a segunda carta era literalmente um resumo da primeira. Na terceira carta o assunto não vai diferir muito, mas contudo nós vamos encontrar que a diferença está que nesta carta João escreve a uma pessoa no singular, uma pessoa de nome Gaio. O nome Gaio era muito comum no primeiro século. Tem outras referências a Gaio nas escrituras, mas não há um claro entendimento de que seja o mesmo ou que tenha sido já mencionado antes. Contudo, há essa possibilidade. Mas o que importa, e o que eu acho que é fundamental no versículo 1, é que João escreve esta carta a um irmão de nome Gaio, que é amado na verdade. E isso nos vai ligar com a epístola da semana passada. Os irmãos lembram? Ele falava aos irmãos a quem ele amava, e ele falava à senhora eleita e aos seus filhos. Lembram que nós falámos que era uma igreja irmã?
E ele, nesse sentido, ele falava também nesse amor na verdade. É para nós, dado ao nosso entendimento hoje e lamentavelmente à destruição de um amor na sociedade, um homem não diz a um homem eu te amo, certo? Porque soa mal. Mas na verdade só soa mal por causa do avanço do pecado e da forma como o amor tem sido distorcido. Porque não tem nada de errado e você vai encontrar isso nas Escrituras. Aliás, nós encontramos referência nas Escrituras que os irmãos se saudavam uns aos outros com um ósculo santo. Ósculo santo é literalmente um beijo. Ficaria muito estranho se nós começássemos aqui os irmãos a beijar uns aos outros. Amém? Somente aqueles que têm barba. Ficava muito estranho. Mas é na sociedade de hoje. Contudo, meus amados irmãos, nós não precisamos dizer, eu gosto de dizer e referir aos irmãos que vos amo de uma forma coletiva, e quando eu digo a um irmão específico ou uma senhora, eu digo sempre, eu te amo em Cristo. Amém? Para que haja um claro entendimento do que estamos a falar do amor divino. Mas devemos ter expressões de amor e referir e nos saudarmos de uma forma agradável em amor uns para com os outros. Aliás, nós temos aprendido a primeira e da segunda carta que o amor é referência, e até do próprio Evangelho de João, que o amor é referência dos cristãos. O amarmos uns aos outros. A alegria que temos ao nos encontrarmos no dia do Senhor ou qualquer outro dia em que nós demonstramos o amor de Deus uns para com os outros. A mesma coisa quando, por exemplo, as irmãs esta semana foram visitar os irmãos Pata, que não podem estar aqui, e refletimos e demonstramos esse amor e essa alegria ao encontrarmos irmãos. Amém? Esse amor é importante que o cultivemos, que trabalhemos nele, que sejamos... E uma coisa, irmãos, só chamando a atenção, nós tendemos a querer ser o alvo desse amor. Não busque ser o alvo desse amor. Busque ser a pessoa que demonstra esse amor. Busque ser a pessoa que ama dessa maneira. Lembra que o amor de Cristo é incondicional. Se Jesus esperasse que nós o amássemos para nos amar, nunca nós seríamos amados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O mandamento não é esperar e ser amados, é amai. É um mandamento que nós devemos nos esforçar em trabalhar. Amém? Depois no versículo 2 é muito interessante, irmãos, e muita gente poderia tirar daqui uma ideia errada e levantar essas ideias da teologia da prosperidade. E hoje nós temos outro receio que nós temos. Dado ao avanço da teologia da prosperidade, após o Kenny Hagin e todo esse trabalho triste feito ao longo destes anos todos, e que tanta gente prega por prosperidade e o crente não... Ontem, minha esposa mostrou um vídeo de alguém insistindo que o crente tem que ser rico e tem que viver bem. Esqueceu de todos que estão na Escritura, né? Uma vez ouvi uma pregação muito interessante que Jesus era tão rico que ele até tinha casa à beira da praia. Amém? Não sei onde era, né? Mas lá, pelo texto, quando fala Jesus e fala a praia, é porque eles eram pescadores, irmãos, os apóstolos, amém? Você queria que eles vivessem no interior? Não tem nada de casa de praia, né? Mas ouvi também, aqui atrasado, um fulano muito criativo dizer que Jesus fazia uns móveis muito rápido quando era adolescente, então enriqueceu muito. Não sei se os irmãos já viram isso. Muito interessante, então Jesus tinha um pé de meia. Então, Jesus tinha um dinheirinho guardado, né, na poupança. Aí quando ele comprou uma casa de praia. Só a graça do Senhor, né? A palavra do Senhor Jesus disse que não tinham de reclinar a cabeça. Amém? Contudo, nos alegramos quando um irmão está bem, financeiramente, tem um bom trabalho, vive bem. Nos alegramos e eu me alegro com isso. Não tiramos isso? Amado, versículo 2, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Oramos uns pelos outros para que o Senhor conceda saúde aos irmãos, para que tudo corra. Irmãos, eu estou quase a ficar bom da gripe lá para agosto. Eu penso que vai estar bom. É o frio, né, irmãos? Está indo embora, a gente está com saudade, está a ficar triste. Então fica com a gripe, né? Só a graça do Senhor, misericórdia. Irmãos, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem à sua alma. Qual é a ênfase maior neste versículo? A alma. João sabia que Gaio era um servo do Senhor e que a sua alma estava bem. E ele desejava que, assim como a alma estava bem, né? E lembramos aquele hino,
It is well with my soul, que traduzido literalmente seria vai bem com a minha alma. Amém? Que vá bem com a nossa alma. Aliás, o autor do hino escreveu isso em grande aflição, em grande dificuldade, em grande perda de família. E ele disse, vai bem com a minha alma. E o texto, o João aqui escrevendo a Gaio, deseja que lhe vá bem. Tudo lhe vá bem, inclusive a sua saúde, pois a sua alma estava bem. Que a nossa preocupação seja principalmente a alma dos nossos irmãos, mas oramos pela saúde, pelos bens dos nossos irmãos. Versículo 3, muito me alegrei a receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho uma alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Perdão, irmãos. Não está fácil. Amém? Orem, irmãos, pela minha saúde, que vá bem como vai a minha alma. Amém, irmãos? Muito me alegrei a receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da fidelidade. Alguns irmãos tinham visto João e tinham falado de Gaio e da sua fidelidade e como ele continuava andando na verdade. Amados, é muito importante que crentes em Cristo Jesus possam ser testemunhas da nossa conduta. Encontrar um irmão na fé e ele podia falar de outro desta maneira. Aquele irmão anda na verdade. Aquele irmão é fiel. Aquele irmão continua andando na verdade. E não é, meus amados irmãos, de uma forma de engrandecer, mas é de uma forma que o nome do Senhor seja engrandecido pela nossa conduta e que seja visível a outros. Amado, você é fiel no que está fazendo. Perdão, voltando, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Lembra da semana passada que ele falou isso? Era exatamente isso, estava na segunda carta. A alegria maior do pastor, dos presbíteros da igreja, é saber que os servos do Senhor, que aqueles que são alimentados pela palavra do Senhor, continuam andando na verdade. Não há coisa mais que possa alegrar mais o nosso coração, sabendo que os irmãos estão sendo fiéis ao Senhor, estão servindo o Senhor, estão obedecendo aos mandamentos do Senhor e estão tendo uma conduta irrepreensível, demonstrando Cristo no mundo, nos seus locais de trabalho, etc. É com grande alegria que nós ouvimos isso, e João está falando isso com relação a Gaio. Havia aqueles que tinham estado com ele, tinham sido testemunhas, e ele podia se alegrar. Agora, do versículo 5 ao versículo 8, nós precisamos de entender, e este é um dos bons exemplos. Portanto, eu falei que tinha dois bons exemplos e um mau. Este é o primeiro bom exemplo, é Gaio, e agora precisamos de entender o contexto da época e precisamos de aplicar na nossa vida. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Nós não sabemos muito sobre a que João se estava referindo aqui, mas no entendimento da época, e poderia acontecer hoje, e acontece noutros locais, não creio que aqui nos Estados Unidos aconteceria desta forma, mas tem uma aplicação para nós, é quando um grupo de irmãos chega num determinado local para fazer a obra do Senhor e Gaio os recebeu. Apesar de eles serem desconhecidos, não era alguém que Gaio conhecia, mas sabendo de quem eles eram, tendo ouvido falar, reconhecendo quem eles eram, recebeu-os em amor, e isso foi testemunha à própria igreja. Versículo 6. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminharem. Olha, continua a ser dessa forma, recebeste bem esses irmãos, foi testemunha, a igreja se alegrou, pôde ver o amor que é refletido em ações. Amém? E neste caso foi com um grupo de pessoas que Gaio nem conhecia. Não conhecia no sentido, não era um relacionamento próximo, mas os recebeu, em nome de Jesus, os recebeu com alegria. Porque o versículo 7, que é o mais importante, a expressão mais importante aqui, pois foi por causa do nome do Senhor, está com letra maiúscula, do nome, que eles saíram e não tinham recebido ajuda alguma. Então chegaram naquele lugar, foram recebidos bem, foram tratados bem, foram cuidados, foram encaminhados. E diz o texto, no versículo 8, que é nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores
em favor da verdade. Amém? Para que sejamos cooperadores da verdade. Entendendo o texto, colocando nos nossos dias hoje, aqui nos Estados Unidos, chegar um grupo de missionários aí para pregar o Evangelho, nós vamos dizer, mas nós já aqui estamos. Certo? Nós já aqui estamos. Ou nós podemos colocar ou pensar num outro local mais remoto onde isso não acontece, onde nós podemos, se calhar, não receber em nossas casas, porque não estamos lá, mas podemos talvez colaborar com uma ajuda financeira ou com qualquer outra forma que faça sentir os crentes bem. Aqueles que chegam para pregar a palavra. É fácil de associarmos com essas duas figuras. Mas como é que nós aplicamos no nosso dia-a-dia, hoje aqui, nós que estamos aqui? É pegarmos em todas as coisas que nós pudermos e de todo o nosso coração nos esforçarmos para que o Evangelho de Cristo Jesus continue a ser proclamado, seja pela nossa igreja local ou por uma igreja irmã que está fazendo a mesma coisa para que o nome, note com ênfase aqui, é o nome, seja exaltado. É a forma de nós não pensarmos no Evangelho e reduzirmos a nossa igreja local, mas entendermos que a ampliação do Evangelho vai para lá das nossas 4 paredes. Perdão, irmãos. Andei ao sol ontem, ao calor. Brincadeira. Irmãos, brincadeira. Então, é pensarmos no Evangelho desta forma. Auxiliarmos os outros também. Pensarmos que o Evangelho de Cristo Jesus precisa de continuar a ser proclamado e se nós temos os recursos, nós temos os meios, vamos fazer o nosso melhor para que o Evangelho não pare, para que o Evangelho continue, para não pensar também só em nós aqui. Às vezes nós temos essa limitação. Pensamos no nosso tempo presente. Pensar no futuro. Como é que nós estamos a preparar a igreja para aqueles que virão ou para aqueles que estão? Pensando no alargamento do nosso próprio ministério ou outras coisas. A semana passada fomos desafiados para começar uma classe em espanhol, por exemplo. Né? E quem é que vai falar espanhol? Não eu, por seguro. Claro, né? Vamos fazer o nosso melhor. Começamos e recebemos, não vai há muito tempo, um grupo grande, considerado do tamanho da nossa igreja, numa sexta-feira à noite, de jovens que vieram ouvir a palavra do Senhor e tiveram um tempo fantástico lá fora. Pensarmos nessas coisas e vermos como oportunidades de que o Evangelho seja proclamado e relacionamentos sejam estabelecidos para que o nome, que é sobre todo o nome, seja exaltado em nosso meio. Prepararmos, estava a dizer, a próxima geração. Como é que a próxima geração vai lidar com o Evangelho? Preparando-se espiritualmente e criando uma estrutura para que a igreja não termine. Estamos neste local porque obviamente Deus nos concedeu dessa forma e nos alegramos com isso, mas sabemos, meus amados irmãos, que dado ao falecimento do pastor antes, a igreja terminou. Que não seja assim. Que não pensemos dessa forma tão pequena. Que pensemos de uma forma mais ampla. Naqueles que virão, naqueles que continuarão. Até que Jesus volte. E damos graças a Deus porque a família que tinha o título da propriedade deste edifício entenderam que deveria continuar sendo igreja, dado que eles não puderam tomar conta, eles passaram a nós. O irmão deve imaginar que o valor desta propriedade é relativamente alto. E foi doado por alguém que tinha este entendimento de que o nome, que é sobre todo o nome, precisa de ser continuado a proclamar, e dado que eles não tinham condições, eles passaram de uma forma gratuita a outros. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Dessa forma que nós devemos sempre ver o Evangelho. Claro que amamos a nossa igreja local, claro que priorizamos a nossa igreja local, mas sempre pensando de uma forma mais alargada. Quanto nós temos usufruído de ministérios dos quais nós nem contribuímos. Quantas pessoas nos vieram ajudar de outras igrejas quando nós recebemos o building, gente que a gente não tinha até relacionamento, que era como este texto, eram desconhecidos e que chegaram aqui e vieram nos ajudar. E doaram até bens para a nossa igreja.
Amém? Pense dessa forma sempre. Quanto nós temos usufruído, por exemplo, como igreja, do Grace to You, do Voltemos ao Evangelho, até do Desiring God. Quando uma vez escrevemos para o Desiring God pedindo para traduzir para português e usar os materiais deles e livremente nos deram acesso a tudo que nós pedimos e precisamos. E tem sido assim. Livros que nós oferecemos, já aqui na igreja pusemos às pessoas que chegaram gratuitamente até nós. Esses folhetos pequeninos foram doados por um outro ministério que eu nem me lembro o nome. Falta minha, devia de saber, né? Porque vamos ter que pedir novamente. Não está arquivado em algum lugar, só não lembro o nome agora. E tantas outras formas que o Senhor tem nos abençoado. Sejamos nós bênção para os outros também. Sejamos nós bênção para que o reino de Deus cresça. Amém? É essa a lição que tiramos daqui. A forma como este homem Gaio abriu as portas da sua casa e recebeu estes irmãos, e a igreja os recebeu e pôde testemunhar desse amor. Amém. Versículo 9, mau exemplo, versículo 9 e 10. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. E deixa parar aqui um minuto, irmãos. A gente não tem noção exatamente o que é que João escreveu à igreja que não foi recebido. Dá a ideia que não é nem a primeira nem a segunda carta, nem o Evangelho de João, porque está é canónico. Mas seria outra forma. Então, se foi algo que não está na Bíblia, não é importante para nós, porque não é canónico. Ou então poderia ter sido alguma carta que depois tenha chegado de uma outra forma qualquer, não sabemos. Ou de alguma maneira. Mas ele diz que escreveu à igreja, mas esta pessoa que achava muito importante decidiu não receber. E olha o que João pretende fazer. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Não sabemos muito sobre esta pessoa, mas esta pessoa entendemos que ela tinha uma certa posição dentro da igreja e era capaz de alguma forma criar uma barreira e impedir o crescimento do Evangelho de Deus, do Cristo Jesus. Ele não estava a ser usado por Deus, ele estava a ser usado por Satanás, levantando palavras maldosas, falsos testemunhos e recusando os próprios irmãos e até colocando gente para fora da igreja. Amados irmãos, a maldicência é um problema sério. Falar mal, levantar falso testemunho. A pessoa não sabe a história toda, mas conta uma história pela metade e cria um problema e difama os irmãos e cria problema na obra de Deus. Amados irmãos, em primeiro lugar, quando nós ouvimos isto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é pensar em alguém que tenha feito isso ou que nós conheçamos capaz de fazer isso. Mas em primeiro lugar deve de ser que não sejamos nós essa pessoa. Não sejamos nós aqueles que falamos sem saber e causamos problema e se calhar divisão na igreja ou causamos problema ao avanço do reino de Deus. Porque às vezes não sabemos a história toda e podemos estar a falar alguma coisa que não é exatamente assim e criando problema. Eu não sei, irmãos, não é uma coisa tão rara assim entre o povo de Deus, é por isso que está nas Escrituras. O próprio pastor John MacArthur, que no final da sua vida, e foi depois publicado aquele livrete dele, Finishing Well, acabando bem, que acabou bem para a glória do nome do Senhor e um ministério bonito. Durante o tempo dele de ministério, muitos se levantaram contra ele, falando falsamente e falando mentiras contra ele. Falando coisas que não eram verdade, contra o seu ministério para derrubar. E estou a falar de gente dentro de igreja, dentro. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos. Que não sejamos de impedimento ao avanço do reino de Deus. E normalmente, irmãos, começa com um mal entendido. Alguém que não percebeu a história toda, ou tomou uma conclusão precipitada, ou ouviu uma coisa e entendeu outra. Ou de repente uma coisa que podia ser corrigida, podia ser resolvida. Mas porque em vez disso, é mais fácil falar contra, é mais fácil usar murmuração.
cria contenda entre os irmãos. Este é um exemplo, irmãos, para nós sermos cuidadosos, para sermos vigilantes com aqueles que agem assim, e para sermos cuidadosos que não sejamos nós. Eu já disse aqui várias vezes, irmãos, porque temo que Satanás arranje alguma coisa entre nós para nos derrubar. Ele está interessado em nos derrubar. E normalmente começa assim. E eu vou-te dizer isto, mas é só para a gente orar. Normalmente começa assim. Quando alguém chegar perto de si, para lhe contar uma coisa que é só para orar, irmão, por favor, repreenda em nome de Jesus e vá orar. Começando por orar com essa pessoa. Porque se alguma coisa a ser dito, deve ser dito diretamente à pessoa. Chega diante da pessoa, você discordou, chega diante da pessoa, especialmente se é o pastor, se é o presbítero, se é o ministério da igreja, se é o pastor comunical, chega diante dessa pessoa. Mas a pessoa vai ficar ofendida. Ainda bem. Ainda bem. É parte. Aliás, não tenha problema com isso, quando é em relação a quem está no ministério. Porque quem está no ministério tem que estar preparado para isso, para levar, apanhar. A gente apanha todos os dias. E segue feliz e contente cantando, porque importa por muitas aflições. É parte. Importa. É assim, a Igreja de Cristo Jesus do primeiro século se alegrava em ter-lhe sido permitido sofrer pela causa do Evangelho. Pastor, presbítero, ministros estão dispostos a isso. Vá ter com eles e diga. Em vez de falar com alguém que vai dar um seguimento e vai ter uma opinião e vai ter algo a dizer e daqui a pouco está uma confusão tão grande que ninguém se entende. Versículo 11. Amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Por outras palavras, João está a dizer, não imite o Diótrefes. Seja como aquele que vou falar a seguir, embora Gaio já era. Lembra aquilo que eu falei há umas semanas atrás? Sempre que na palavra do Senhor aparece um elogio, se logo a seguir diz assim, mas contudo. Sempre que na palavra do Senhor alguém é classificado como alguém que está fiel ao Senhor, logo a seguir é dito, mas... Porquê, meus amados irmãos? Porque somos propensos a cair. Aquele que está de pé, olha, não caia, diz a Escritura. Então ele diz assim, amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que não faz que faz o mal não viu a Deus. Exatamente o que lemos a semana passada na segunda epístola. Agora ele vai falar de Demétrio. Todos falam bem dele. E a própria verdade testemunha a seu favor. Seja como Demétrio. Gaio, você está bem. Que vá bem à sua saúde e aos seus bens, que vai bem à sua alma. Não seja como o Diótrefes, mas seja como Demétrio. Todos falam bem dele. A própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Amado irmão, preocupe-se em saber como é que os irmãos verdadeiros testemunham da sua vida, da sua fidelidade, de quem você é. De quem você é em Cristo. Versículo 13. Tal e qual a segunda carta. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Por isso vou-vos mandar um e-mail. Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-los em breve e então conversaremos face a face. Quão importante é este texto nos nossos dias, irmãos? Eu disse isto a semana passada, eu vou repetir esta semana novamente. Depois do Covid, quão importante estes versículos se tornaram para nós, tanto do capítulo 2, quanto da segunda carta como desta. Estar presente face a face. Chega de coisas online, chega de coisas à distância. E tem pessoas que assistem o culto aqui online, eu sei que sim. Tem pessoas que estão a assistir agora, possivelmente. Mas uma grande lista de pessoas, por você que está online, procure uma igreja local. Você precisa de uma igreja local. É tão importante que nos encontremos face a face, que estejamos juntos, possamos crescer juntos, gente de carne e osso.
Gente que partilha as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Ou gente que partilha lutas e fraquezas que, não sendo exatamente as mesmas, elas têm a mesma base, que é a nossa carne, as nossas tentações, a nossa fraqueza, a nossa inclinação para o pecado e para o mal. Oh, meus amados irmãos, quão precioso é estarmos juntos. Quão precioso é estarmos uns com os outros. É podermos partilhar, quão bom é podermos falar no telefone. Embora é uma certa distância já, mas quão bom é nós saber que tem um irmão que a gente sabe onde ele mora, a gente conhece, tem um endereço, que a gente pode estar uns com os outros. É tão bom saber que podemos ver um ao outro. Amados, que Deus em Cristo Jesus nos ajude a percebermos a importância do culto, a importância do congregarmos, a importância da escola dominical, do estudo bíblico, da reunião dos jovens de sexta-feira, da reunião dos homens, ou seja lá do que for, gostarmos uns com os outros. Às vezes só para a gente brincar uns com os outros, a gente passar tempo. E as pessoas dizem assim, que perda de tempo. Acha mesmo? Quando estamos em comunhão uns com os outros, Deus é exaltado e glorificado no nosso meio. E nós aprendemos uns com os outros, aprendemos as experiências uns dos outros, percebemos que todos lutamos em prol do mesmo e assim continuamos juntos. Alguma coisa maravilhosa acontece quando nós trabalhamos juntos aqui no campus até, para preparar alguma coisa ou fazer alguma coisa e termos comunhão e termos zelo e prazer em estarmos uns com os outros. Esta semana, duas coisas me alegraram. Um grupo de irmãs vem preparar a igreja para a Páscoa na decoração, e outro grupo de irmãs vai vir para limpar essa comunhão dos santos, a fazer alguma coisa para a glória de Deus. Não é o Senhor o dono dos céus e da terra, de todas as coisas? Não podia Ele providenciar que a gente pagasse para essas coisas? Por que é que não? Porque é necessário que tenhamos comunhão uns com os outros. Por certo que eu e o presbítero Márcio temos grandes memórias de trabalhos que fizemos aqui. E trabalhámos juntos fisicamente aqui. E eu sempre fazendo o trabalho e ele me ajudando, trazendo a ferramenta. Os irmãos sabem que é ao contrário. O que é que eu faço com isto? Uma vez ele falou assim para mim, pastor, não quero ir orar. Vá orar. Eu acho que eu ajudei tanto nesse dia que ele disse, pastor, quero ir orar. Mas é assim que nós trabalhamos juntos no reino do Senhor, e estar uns com os outros, ver face a face. Aquele contacto maravilhoso na hora do café. No domingo passado eu estava a mesas a falar diferentes línguas. E eu achei tão interessante. E tinha uma mesa que se falava em português, e outra que se falava em inglês, e outra falava-se em espanhol, e tinha dois jovens sentados numa mesa no telefone. E o irmão Cris, sempre com a piada dele, vem e diz, aquela mesa é de português, esta mesa é inglês, aquela mesa é de espanhol, aquela mesa é de telefonês. Que estava no telefone. E eu ri-me profundamente, achei, irmãos, que bom que é a comunhão dos santos. Quando um irmão traz uma coisa e quer partilhar com os outros, não é? Eu sempre pensei e desejei, irmãos, trazer alguma coisa para os irmãos comerem, mas eu achei que os irmãos iam ficar com fome. Então achei melhor não fazer, mas é tão agradável quando alguém traz, amém? Mas não sabem que entre os meus dotes culinários e o trabalho que eu posso fazer na igreja, é melhor eu ir orar. Então tenho muito que escrever, dizia João, mas é melhor ver face a face. Oh, quão bom é, irmãos, quando nós estamos juntos. Me alegro tanto. O dia do Senhor eu acordo de manhã, irmãos, de verdade. É para mim uma alegria, vai ter culto, vamos estar juntos. É um peso também de responsabilidade, às vezes a minha família nota isso. Um pouco nervoso de manhã, um pouco bastante, mas outros dias a gente acorda porque vai ter culto, vamos estar juntos. Louvado seja Deus. João termina, diz, a paz seja com você. E aqui a gente talvez tira, da semana passada tiramos graça e paz e misericórdia. Lembram-se, irmãos? E aqui talvez a gente tira o famoso paz do Senhor, que estão certos, ambos estão certos, todos estão certos. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Note, os amigos. Os irmãos são amigos. Amigos, somos amigos.
Saúde os amigos daí, um por um. Não aquela saudação geral, Deus abençoe. Ou aquela saudação que é preciosa, apostólica, que nós terminamos o culto, que é preciosa, mas também um a um. A cara um do outro, como estás? Deus te abençoe, orar por ti. Oh, amados, que assim seja. Saúde os amigos daí, um por um. Terminando as 3 cartas e terminando esta, em particular, o texto que o presbítero Márcio abriu o culto. Romanos 12, 9, parte B. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Eu acho que de uma forma muito simplista, mas que nos faz lembrar tudo que aprendemos até agora, durante estas semanas que eu já nem contei, já não sei quantas foram, mas que estivemos juntos estudando as cartas de João e que numa delas os irmãos tiveram prazer de ter o presbítero Márcio e o irmão Juliano no capítulo 5 da primeira carta. Que fique para nós. Odiar, literalmente odiar, não é desgostar, não é gostar pouco, é odiar o que é mau e apegar ao que é bom.